Bem-vindos a esta jornada pelo passado de Portugal. Hoje, mergulhamos em um dos capítulos mais decisivos da história lusitana, a Revolução de Avis, também conhecida como a Crise de 1383 a 1385. Foi um período de intrigas, batalhas e reviravoltas que não só evitou a anexação de Portugal a Castela, mas também fundou uma nova dinastia que moldaria o destino da nação por séculos. Imagine um reino à beira do caos, com reis morrendo sem herdeiros diretos, nobres tramando alianças e o povo comum erguendo-se em defesa da independência. Essa revolução não foi apenas uma luta pelo trono, foi o nascimento de uma identidade nacional mais forte. Vamos começar pelos antecedentes que levaram a esse turbilhão. Para entender a Revolução de Avis, precisamos voltar ao reinado de Dom Fernando I, o último rei da dinastia de Borgonha, que governou Portugal de 1367 a 1383. Di Fernando era conhecido como o Formoso ou o Inconstante, devido às suas alianças volúveis e guerras intermitentes com Castela. Seu reinado foi marcado por conflitos, incluindo as guerras fernandinas, que enfraqueceram economicamente o reino. Mas o problema central veio com a sucessão. Dom Fernando teve apenas uma filha legítima, Dom Beatriz, nascida em 1373. Em 1380, para selar a paz com Castela, Dom Fernando casou Beatriz com o rei João I de Castela. O tratado estipulava que, se Dom Fernando morresse sem herdeiros masculinos, Beatriz e seu marido herdariam o trono português, unindo os dois reinos sob a coroa castelhana. Isso alarmou muitos nobres e o povo português, que temiam perder a independência. Quando Dom Fernando morreu em outubro de 1383, sem filhos homens, a rainha viúva, Dona Leonor Teles, assumiu a regência em nome de Beatriz. Leonor era impopular. Acusada de adultério com o conde João Fernandes Andeiro, um galego, ela representava o domínio estrangeiro. A corte lisboeta fervilhava de descontentamento. A burguesia emergente, os mercadores e o clero, viam na união com Castela uma ameaça à autonomia comercial e religiosa. Foi nesse caldeirão de intrigas que surgiu uma figura-chave: João, mestre de Avis, filho ilegítimo de Dom Pedro I e meio-irmão de Dom Fernando. João de Avis, então com cerca de 26 anos, era um homem carismático, hábil na espada e na diplomacia, e representava a linhagem portuguesa pura. O estopim da Revolução ocorreu em dezembro de 1383. Um grupo de nobres conspiradores, liderados por Álvaro Pais, um chanceler e burguês lisboeta, planejou eliminar o conde Andeiro, visto como o símbolo da influência castelhana. João de Avis, inicialmente relutante, juntou-se à trama. Em 6 de dezembro, no Paço da Rainha, em Lisboa, João invadiu os aposentos e matou Andeiro com suas próprias mãos, um ato brutal que marcou o início da rebelião. O assassinato desencadeou o caos. A rainha Leonor fugiu para Santarém, enquanto o povo de Lisboa se ergueu em apoio a João, proclamando-o regedor e defensor do reino. Foi um momento de euforia popular. Multidões saquearam casas de castelhanos e judeus, infelizmente com episódios de antissemitismo comum na época, e a burguesia financiou a resistência. João de Avis, agora líder da revolta, convocou as cortes em Coimbra para legitimar sua posição. Mas a ameaça castelhana era iminente. João I de Castela, marido de Beatriz, invadiu Portugal em janeiro de 1384, alegando direitos ao trono. Ele sitiou Lisboa, trazendo um exército de 30.000 homens, enquanto os portugueses contavam com forças menores, mas motivadas pela defesa nacional. A peste bubônica, que assolava a Europa, agravou o cerco. Milhares morreram de fome e doença dentro das muralhas lisboetas. O cerco de Lisboa durou meses, mas os portugueses resistiram heroicamente. Uma figura lendária emergiu: Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável, um nobre guerreiro que se tornou o braço direito de João de Avis. Nuno, com táticas de guerrilha, atacava as linhas de suprimento castelhanas, enfraquecendo o invasor. Em agosto de 1384, o cerco foi levantado quando os castelhanos, dizimados pela peste, recuaram. Mas a guerra não acabara. Em 1385,
João I de Castela voltou com um exército ainda maior, invadindo pelo norte. Os portugueses, agora unidos, prepararam-se para o confronto final. A Batalha de Aljubarrota, em 14 de agosto de 1385, foi o clímax da Revolução. Perto do mosteiro de Alcobaça, cerca de 6.500 portugueses, comandados por João de Avis e Nuno Álvares, enfrentaram 31.000 castelhanos. Usando táticas inovadoras, inspiradas na Batalha de Crecy, com arqueiros e valas defensivas, os portugueses infligiram uma derrota esmagadora. Milhares de castelhanos morreram, incluindo nobres de elite, e o rei João fugiu ferido. A batalha é celebrada como um milagre, com lendas de intervenção divina, e consolidou a independência portuguesa. Antes disso, em abril de 1385, as cortes de Coimbra haviam proclamado João de Avis como rei João I de Portugal, fundando a dinastia de Avis. Ele casou-se com Filipa de Lencastre, filha de João de Gante, selando uma aliança com a Inglaterra que duraria séculos. O Tratado de Windsor, de 1386, é o mais antigo tratado diplomático ainda em vigor. A Revolução de Avis não foi apenas uma vitória militar, foi uma transformação social. A nova dinastia promoveu a burguesia e o comércio, pavimentando o caminho para a Era dos Descobrimentos. João I construiu o Mosteiro da Batalha como voto de gratidão pela vitória em Aljubarrota, um patrimônio da Unesco hoje. Economicamente, Portugal se recuperou, expandindo-se para o Atlântico. A dinastia de Avis reinou até 1580, produzindo reis como Dom Manuel I, o Venturoso. Mas o legado vai além. A Revolução forjou um senso de nação, onde nobres, clero e povo uniram-se contra o estrangeiro, ecoando em movimentos independentes futuros. A Revolução de Avis lembra-nos que, em tempos de crise, a unidade pode mudar o curso da história. De um reino ameaçado, Portugal emergiu mais forte, pronto para conquistar oceanos. Obrigado por acompanhar esta narrativa. Se quiser saber mais sobre a Era dos Descobrimentos ou outras revoluções, deixe nos comentários.